Paz do Senhor para todos nessa manhã, louvado seja Deus. Eu sou o pastor Antônio Evangelista e você está no canal pregando o Evangelho da Salvação. Amém, meus irmãos? Bendito seja Deus. Nesta manhã, louvado seja Deus. Deus tem uma palavra de Deus ao teu coração. Eu quero dizer para você, louvado seja Deus, que Deus, nesta manhã, louvado seja Deus, Ele visita o teu lar, a tua casa, a tua família. E que o Espírito Santo de Deus, Ele trabalhe em nosso favor. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos ler aqui um texto da palavra de Deus, que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18, versículo 1 em diante, amém? Que diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar nessa reflexão desta palavra nesta manhã. Vemos aqui, louvado seja Deus, que sempre, irmãos, Deus, Ele vai estar pelejando pelas nossas vidas. Porque a tendência do Espírito Santo, irmãos, é nos convencer, nos converter dos nossos maus caminhos. Então vemos aqui, louvado seja Deus, que Deus, Ele fala para o profeta Jeremias, manda ele se levantar e descer à casa do oleiro, para que irá Jeremias, louvado seja Deus, ouvisse aquilo que Deus tinha para falar, aquilo que Deus tinha para revelar para Jeremias, porque a revelação de Deus era forte, para que o profeta viesse passar depois para o povo, porque o profeta era porta-voz de Deus, meus irmãos. Então ali, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, bendito seja Deus. Deus manda Jeremias descer para a casa do oleiro, para que ele viesse, meus irmãos, analisar, louvado seja Deus, ali o trabalhar de Deus, espiritualmente falando. Olha o que Deus diz para Jeremias: levanta-te e vai para a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo as suas obras, ou a sua obra sobre as rodas. Então aqui vemos, louvado seja Deus, que Deus envia Jeremias para a casa do oleiro. Você sabe para quê, meus irmãos? Para que Jeremias viesse entender o processo, louvado seja Deus, na vida da humanidade, na vida da nação eleita de Israel. Porque nós sabemos, meus irmãos, que no mundo que nós viemos, quando nós viemos para a presença de Deus, nós temos um processo a passar. Então processo esse que Deus mostrava para Jeremias, acerca do procedimento que aquele oleiro estava fazendo com o seu vaso. Então Deus, Ele fala da mesma forma, louvado seja Deus, no versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tomou a fazer outro vaso, conforme
o que parecia bem aos seus olhos fazer. Aleluia. Então Jeremias está lá na casa do oleiro, louvado seja Deus. Ele desceu para lá para observar, louvado seja Deus, como aquele oleiro trabalhava naquelas rodas. Ele pegava bem aquele barro, louvado seja Deus, e amassava, aleluia, tirando ali todas as impurezas, louvado seja Deus, daquela massa, para que aquele vaso verdadeiramente fosse feito um vaso excelente, viesse ser um vaso, louvado seja Deus, perfeito, louvado seja Deus. Então ali Deus, ele mostra todo o processo, porque verdadeiramente, irmãos, o que Deus queria de Israel era que Israel voltasse o seu coração à presença de Deus, era que Israel abandonasse os seus maus caminhos, era que Israel abandonasse as suas más ações, as suas más condutas na presença do Senhor, e se convertesse dos seus maus caminhos, e voltasse o seu coração, para que o Senhor viesse, espiritualmente falando, ser o oleiro espiritual para moldar as suas vidas, para moldar o seu caráter, para tirar as impurezas de pecado que existiam em suas vidas. Então vemos aqui, louvado seja Deus, que quando Deus envia Jeremias para lá, aleluia, para a casa do oleiro, e mostra o processo, louvado seja Deus, que aquele oleiro estava fazendo para fazer um vaso. Então Deus, ele diz no versículo 6, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão. Então, em outras palavras, Deus estava dizendo, preste atenção no processo, como o oleiro fazia ali com o barro para formar um vaso, assim também, louvado seja Deus, Deus iria fazer na vida de Israel. Deus queria tirar todas as imperfeições, Deus queria tirar todas as impurezas, Deus queria purificar Israel. Mas Israel, irmãos, não queria se submeter ao processo, um processo que até mesmo é lento e doloroso. Olha para cá. É por isso, meus irmãos, que hoje muitos querem ser vasos da presença de Deus, mas que a Bíblia diz nas cartas de Timóteo que existe em uma casa vários vasos. Existem vasos de honra e vasos para desonra. Uns que honram a Deus e outros que desonram a Deus. Então vemos aqui, irmãos, louvado seja Deus, aleluia, que Deus queria fazer aquele processo na vida de Israel. Mas Israel não queria se submeter à vontade do Senhor. Eu quero dizer para você nesta manhã, se você é um vaso de Deus, se você, louvado seja Deus, é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, que tem sinceridade com Deus, que faz a vontade de Deus, é necessário por nós passar por esse processo, para que quando o vaso ele for bem modelado, bem moldado, passar por toda a quintura que ele passa, louvado seja Deus, para ser um vaso perfeito, para receber o que Deus tem para entregar de mais valioso, que se chama o azeite, que é o Espírito Santo. Então Deus, ele não vai aceitar vaso rachado, porque no momento que descer a unção, vai vazar. Então vemos, louvado seja Deus, que Deus, ele faz as coisas perfeitas. Então vemos aqui, louvado seja Deus, que a palavra do Senhor, louvado seja Deus, ela fala, meus irmãos, acerca da grande obra que Deus queria fazer na vida de Israel. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor dos Exércitos, que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minhas mãos, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, nós temos que deixar Deus fazer aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, mesmo sabendo que vai doer, meus irmãos, porque
Porque vaso aprovado é assim, aceita a correção de Deus, aceita a vontade de Deus. Agora, infelizmente, muitos não querem aceitar a vontade de Deus em suas vidas, mas fica dizendo que são vasos de Deus. Existe vaso para honra e vasos para desonra. Então ali, louvado seja Deus, Deus queria modelar a vida de Israel e fazer um vaso perfeito. Foi por isso que Deus levou o profeta Jeremias à casa do oleiro, para lá mostrar a obra que ele queria fazer na vida de Israel. Porque Israel não queria dar ouvido, não queria dar crédito à palavra de Deus. E todos aqueles que não dão crédito, não dão ouvido à palavra de Deus só. É necessário nós se submeter por todo esse processo para ser tirado todas as impurezas, para que Deus venha fazer um vaso de honra para ser glorificado o seu nome em nossas vidas. Que Deus abençoe nesta manhã, louvado seja Deus. Eu já quero pedir aos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que não são inscritos no canal, se inscreva aí, irmãos, para que o Evangelho, louvado seja Deus, venha ser propagado, para você nos ajudar a propagar o Evangelho do Rei. Você aí deixa o seu like, irmão, o seu joinha, para poder nos ajudar a que esses vídeos sejam mais recomendados para outras pessoas. Deixe os seus comentários, irmãos, e os seus pedidos de oração. Louvado seja Deus, e que o Espírito Santo nesta manhã, ele esteja falando forte em teu coração. E que a paz do Senhor Jesus, e que Deus abençoe, em nome de Jesus.